Bem-vindos a esta análise. Sabe aquele trailer de filme de suspense que prende a atenção da gente logo nos primeiros segundos? Pois é, o denso mundo do direito administrativo brasileiro tem exatamente essa pegada. É uma narrativa de altíssimo risco sobre o ciclo de vida, os privilégios e as responsabilidades estritas dos agentes públicos. A jornada se desenrola quase como um roteiro de cinema. Primeiro vemos a introdução do protagonista superando obstáculos, a ascensão, os benefícios conquistados, e de repente a música muda, o ritmo acelera e mergulhamos direto no território dramático das sanções civis e da lei penal. É uma história cheia de reviravoltas e consequências reais. O nosso roteiro de hoje tem 5 atos bem definidos. Primeiro, o ciclo de vida do cargo público. Depois, direitos e remuneração. Em seguida, o regime disciplinar. O quarto ato é sobre improbidade e anticorrupção. E o grande clímax no ato 5, os crimes contra a administração. Vamos nessa! Entrando na seção 1, o ciclo de vida do cargo público. É a cena de abertura perfeita para começar a nossa história. E para que tudo faça sentido, a gente precisa de um bom diretor de fotografia e roteirista, certo? Toda a estrutura acadêmica da nossa análise vem do professor Alberto André Martins, da Faculdade ISCOM. O script completinho dessa jornada de altos e baixos no serviço público é embasado no material dele. A primeira palavra-chave do roteiro é provimento. E o que significa isso? É pura e simplesmente a escalação oficial, aquele fato administrativo que retrata o preenchimento de um cargo ou função pública. É o momento exato em que o ator assina o contrato, ganha o papel e entra definitivamente no palco do Estado, pronto para agir. E tem uma distinção fascinante nas formas de entrar para o elenco. De um lado, temos o provimento originário. É quando um novato entra na história sem qualquer vínculo prévio. Passou na prova pesada do concurso e ganhou a clássica nomeação. Do outro lado, o provimento derivado. É quando um veterano que já está dentro do sistema ganha destaque, recebe uma promoção ou passa por uma readaptação. Mas isso depende totalmente daquele vínculo anterior com a administração. Só que, na vida real, a ordem cronológica é estrita, sem atalhos mágicos de edição. Passo 1, a nomeação, o chamado oficial. Passo 2, a posse, que é a aceitação formal das regras do jogo. E o passo 3, o exercício, o momento da ação, o início do trabalho diário real. Não dá para pular etapas. A burocracia exige que a sequência seja cumprida à risca. Avançando para a seção 2, direitos, vantagens e licenças. É o segundo ato, o momento mais calmo onde os frutos do trabalho começam a aparecer. A compensação financeira de um servidor é definida matematicamente pela lei, dividida em partes muito claras. O vencimento é a parcela fixa. As vantagens formam a parcela variável, incluindo as indenizações e gratificações. E tem também o subsídio, uma parcela única obrigatória para certos cargos de alto nível. Mas preste atenção na tensão do enredo. Mesmo acumulando bônus de bilheteria, o teto constitucional garante que o orçamento não estoure. Ninguém na esfera federal, por exemplo, pode ganhar mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Chegamos à seção 3, regime disciplinar e processo administrativo. Aqui o clima muda e o suspense começa de verdade. A grande reviravolta é que quebrar regras tem consequências severas. Um único ato ilícito pode acionar punições em 3 esferas completamente independentes ao mesmo tempo. A administrativa, para infrações de deveres funcionais, a civil, para atos que causam danos financeiros à administração ou a terceiros, e a penal, para crimes no exercício da função. As responsabilidades se acumulam como múltiplos vilões, chegando para o clímax. 90 dias. É um tempão na geladeira para qualquer protagonista. Esse número representa o tempo máximo que um servidor público pode enfrentar de suspensão. Funciona como aquele grande gancho dramático na história, uma punição para violações sérias que chegam perto do limite, mas que ainda não justificam a demissão sumária. Para investigar desvios assim, entra em cena o temido processo administrativo disciplinar, o PAD. É a clássica montagem de investigação na tela, em 3 passos. Primeiro, a instauração, com a constituição formal da comissão. Segundo, o inquérito administrativo em si, focado na instrução, defesa e relatório. E terceiro, o julgamento pela autoridade competente. Peças meticulosas que se juntam para descobrir a verdade antes do veredito final. E assim como o relógio correndo freneticamente contra o tempo num thriller de ação, todo esse processo administrativo tem um prazo apertado. A lei impõe um limite de 60 dias para se chegar a uma conclusão. Embora esse tempo possa ser prorrogado se a investigação exigir, a intenção clara é garantir uma resolução rápida e implacável para restaurar a ordem.
O escopo aumenta bastante na seção 4, Leis de Improbidade e Anticorrupção. A história ganha proporções bem maiores a partir daqui. A escala de punição sobre a lei de improbidade é calibrada exatamente de acordo com o tamanho da traição. É notável. O artigo 9, que trata do enriquecimento ilícito, acarreta perda de bens, perda de função e suspensão de direitos políticos por longos 14 anos. O artigo 10, dano ao erário, também gera perdas e até 12 anos de suspensão. Já o artigo 11, contra os princípios administrativos, não prevê perda de função nem suspensão de direitos. Tudo depende da intenção e da gravidade do ato. 60 milhões de reais. Um número colossal que soa como o orçamento de um mega blockbuster de verão. Essa é a multa máxima potencial sob a lei anticorrupção para empresas privadas que ousam cometer atos contra a administração pública. É o custo astronômico e paralisante de tentar corromper o sistema. A grande virada na lei anticorrupção é a chamada responsabilidade objetiva. Independente de conseguir provar a intenção direta, a empresa que se beneficia do ato ilícito responde por ele. Isso força a iniciativa privada a ter programas de integridade no estilo forte de segurança máxima. Mas a lei oferece uma saída dramática, os acordos de leniência. Eles estão lá para os primeiros que quebrarem o silêncio e decidirem colaborar com o Estado, lembrando sempre que o dano financeiro ainda precisa ser totalmente reparado. Chegamos ao ato final da nossa história. Seção 5. Crimes contra a administração. O território mais sombrio do Código Penal. A rede do direito penal é lançada de forma incrivelmente ampla. Pelo artigo 327 do Código Penal, não precisa sequer de salário para ser enquadrado como vilão da trama. Basta exercer uma posição, emprego ou função pública, mesmo que de forma transitória ou sem remuneração nenhuma. Se vestir a camisa para assumir o papel, já está totalmente sujeito a todas as severas regras criminais. Os crimes catalogados aqui parecem os títulos de uma antologia de true crime. Temos o peculato, a clássica apropriação ou desvio nefasto de fundos públicos, a concussão, que é exigir uma vantagem indevida usando o peso do cargo, a corrupção passiva, o ato de solicitar ou receber propina, e a prevaricação, que é simplesmente atrasar ou deixar de agir para satisfazer interesses pessoais. Cada um deles representa a quebra máxima da confiança de quem assiste a tudo isso, ou seja, o cidadão. E aquele ciclo de vida tão promissor lá do início se encerra de maneira bem trágica para quem desvia do roteiro. Uma condenação criminal igual ou superior a 1 ano por crimes contra a administração resulta na perda absoluta do cargo. Aquele cargo duramente conquistado lá na fase de provimento vai embora e o protagonista é irreversivelmente expulso de cena. Enquanto os créditos finais rolam, fica uma questão inevitável no ar. Depois de tanto esforço heróico para entrar e prosperar no serviço público, será que o risco de corrupção vale mesmo a devastadora perda de toda a jornada?